Você consegue imaginar ouro enterrado profundamente na Terra? No núcleo da Terra, há ouro suficiente para teoricamente cobrir todo o nosso planeta até a altura dos joelhos. Esse tesouro incrível surgiu devido aos impactos de meteoritos que enriqueceram nosso planeta durante sua formação há bilhões de anos. No entanto, esse ouro brilhante não está apenas na superfície, ele está enterrado a cerca de 2.900 quilômetros de profundidade, em uma área que está muito além do nosso alcance. Para imaginar essa profundidade, pense em quase 100 torres Eiffel empilhadas uma sobre a outra. Essa magnífica reserva de ouro torna a busca por tesouros na Terra insignificante em comparação. Embora frequentemente ouvimos falar de ouro em joias e eletrônicos, a verdadeira fonte está escondida profundamente dentro do nosso planeta, esperando que encontremos uma maneira de alcançá-la. Infelizmente, com a tecnologia atual, não conseguimos chegar ao núcleo. Então, por enquanto, só podemos sonhar com a riqueza brilhante que está sob nossos pés, intocada e invisível. O que você acha que é necessário para chegar a esse ouro? Acredite ou não, este artista é cego. Um incrível artista turco tem criado obras impressionantes por décadas, superando desafios sem ter visão. Ele aprendeu a pintar sozinho, confiando apenas no toque e na memória, provando que a criatividade não tem limites. Este artista sente cuidadosamente as texturas de seus materiais, mergulhando em cada pincelada, dando vida à sua imaginação vibrante na tela. Suas obras transmitem emoções e paisagens que muitos só conseguem imaginar visualmente. Confiando em seus outros sentidos e intuição, ele nos inspira a refletir sobre como a arte pode superar limitações físicas. Sua jornada inspiradora desafia nossas ideias sobre deficiência, mostrando que a verdadeira paixão pode levar a conquistas incríveis. Como podemos apoiar ainda mais essa criatividade que floresce além da visão? Prepare-se para se surpreender com o drama de The Crown. Esta série da Netflix não é apenas um deleite visual com seus trajes impressionantes e cenários luxuosos. Ela mergulha nas vidas complexas da família real britânica. Cada episódio recria de forma vívida eventos históricos significativos e desafios pessoais que moldaram a monarquia, tecendo uma narrativa que equilibra fato e ficção. Os criadores de The Crown projetam cuidadosamente cada traje, garantindo que os elegantes vestidos da rainha Elizabeth II e os ternos sob medida do príncipe Philip reflitam autenticamente suas respectivas épocas. O design de produção imersivo permite que os espectadores entrem no Palácio de Buckingham como ele era na década de 1950, ou vivenciem momentos marcantes como casamentos reais e jantares de estado luxuosos. Essa atenção meticulosa aos detalhes cria uma atmosfera envolvente, aprimorando a experiência de assistir. No entanto, além de seus visuais encantadores, The Crown examina de forma reflexiva temas como dever, amor e as pressões da vida pública, revelando as emoções cruas e os relacionamentos complicados que existem por trás da grandiosidade da coroa. Como esses elementos se combinam para cativar milhões em todo o mundo? Você já parou para pensar como os impostos afetam os preços dos carros? Na Austrália, os impostos podem surpreender. Quando você compra um carro por $24.000, não está pagando apenas pelo veículo. Nesse valor, estão incluídos cerca de $480 em impostos, que são impostos indiretos. Esses impostos estão embutidos nos preços de produtos e serviços, muitas vezes sem que os consumidores percebam. Isso significa que toda vez que você faz uma compra, está contribuindo para o sistema tributário, mesmo sem perceber. É importante entender como o governo utiliza esses recursos. Por exemplo, saber para onde vai o seu dinheiro de impostos é fundamental para entender seu impacto nos serviços públicos e na infraestrutura. Não seria interessante ver como seus impostos ajudam a manter estradas, hospitais e escolas? Ao compreender essas contribuições indiretas, podemos nos tornar cidadãos mais informados e defensores de uma melhor transparência do governo. Então, da próxima vez que você for comprar algo caro, lembre-se de que as contribuições fiscais desempenham um papel muito maior do que você imagina. Vamos descobrir a verdade sobre acampar e seu relógio biológico. Estudos mostram que apenas uma semana de acampamento sem dispositivos eletrônicos pode melhorar muito nossa saúde. Ao nos desconectarmos da tecnologia, nos sintonizamos com o ritmo da natureza. Essa semana ao ar livre ajuda a restaurar nosso ritmo biológico, sincronizando os níveis de melatonina com o ciclo natural da luz, do amanhecer ao anoitecer.
A melatonina é importante para regular o sono, e quando estamos ao ar livre, começamos naturalmente a acordar com o sol e relaxar quando escurece. Ao eliminar telas e luz artificial, podemos melhorar a qualidade do sono e nosso bem-estar geral. Então, por que não planejar sua próxima viagem para a natureza? Você não só vai aproveitar o ar fresco e paisagens incríveis, mas também pode encontrar a maneira perfeita de restaurar o equilíbrio em seu corpo. E se eu te contasse sobre as maravilhas da Capadócia? Esta região encantadora na Turquia é famosa por suas paisagens deslumbrantes e rica história. Ao explorar a Capadócia, a experiência é como entrar em um mundo mágico, onde as impressionantes chaminés de fadas se erguem majestosas do chão. Passeando pelos mercados vibrantes, você encontra artesãos talentosos, criando cerâmicas intrincadas, cada peça refletindo gerações de habilidade artesanal. O ar está impregnado com os aromas de especiarias, convidando você a saborear a culinária local, enquanto negocia animadamente com vendedores amigáveis. Após um dia repleto de aventuras, caminhadas por vales de outro mundo e exploração de antigas igrejas esculpidas na rocha, você pode se refugiar em um aconchegante hotel-caverna. Essas acomodações únicas, esculpidas em rocha vulcânica macia, combinam beleza natural com conforto luxuoso. Imagine relaxar em sua suíte na caverna, saboreando um copo de vinho local esquisito enquanto o sol se põe, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A Capadócia não é apenas um destino, é um convite para se imergir em uma rica tapeçaria de cultura e história. Você está pronto para mergulhar nesta aventura inesquecível? Você já se perguntou por que a América é tão diversa? Das praias ensolaradas da Flórida aos picos cobertos de neve das montanhas rochosas, os Estados Unidos realmente exemplificam uma terra de contrastes. Esta nação dinâmica abriga uma variedade impressionante de paisagens, climas e culturas em seus 50 estados. Na Califórnia, aventureiros passeiam por florestas de sequoias que parecem tocar o céu, enquanto no Texas, vastos desertos se estendem sem fim sob um sol escaldante. A vegetação exuberante do Noroeste Pacífico contrasta fortemente com as planícies áridas do Meio-Oeste, mostrando a diversidade da natureza. Culturalmente, o caldeirão de influências provenientes da imigração e das histórias indígenas enriquece a vida americana. Nova Orleans brilha com festivais de rua animados, cheios de música e festa, enquanto Utah oferece desertos tranquilos que convidam à reflexão espiritual. O Vale do Silício se destaca como um farol de inovação tecnológica, representando o espírito progressista da América. Esse contraste notável não só proporciona experiências de viagem deslumbrantes, mas também molda a identidade da nação, destacando comunidades formadas em lugares inesperados. Não é fascinante como uma nação pode conter tesouros tão variados? Muitas pessoas confundem esses termos, mas cada um tem seu significado dependendo da idade. Antiguidades são tesouros com mais de 100 anos, que contam histórias do passado e mostram um incrível talento artesanal. Itens vintage geralmente têm entre 20 e 100 anos e refletem as tendências de design de sua época, tornando-se populares entre colecionadores e apreciadores. Você pode encontrar roupas vintage dos anos 70 ou móveis clássicos dos anos 60. Já o retrô se refere a itens modernos que imitam ou homenageiam estilos antigos. Por exemplo, uma nova torradeira feita no estilo dos anos 50 é considerada retrô. Entender essas diferenças tornará suas compras e coleções mais divertidas. Na próxima vez que você ver algo antigo ou que pareça antigo, pense se é uma antiguidade, um item vintage ou um objeto retrô. Quem sabe você até descubra um tesouro escondido com uma história interessante. Em 1964, o lendário boxeador Muhammad Ali, nascido como Cassius Clay, se converteu ao islamismo, o que impactou suas escolhas de vida. Em 1967, Ali voltou a ser notícia ao se recusar a lutar na Guerra do Vietnã, citando suas crenças religiosas e sua oposição ao conflito. Essa decisão corajosa resultou em um julgamento amplamente divulgado, onde ele foi considerado culpado de evasão do alistamento, criticado severamente e privado de seus títulos. Muitos o viam como uma figura polêmica, mas ele se manteve firme declarando: "Eu não tenho briga com os Vietcongues". Apesar da reação negativa, em 1971, a decisão judicial foi revertida, permitindo que ele retornasse ao boxe e recuperasse sua reputação. Sua trajetória simboliza não apenas a luta no ringue, mas também a defesa de suas convicções pessoais e da justiça.
Hoje, Ali é lembrado não apenas como um herói esportivo, mas também como um poderoso defensor dos direitos civis e mudanças sociais, como suas escolhas inspiraram outros a se levantarem contra a injustiça. E se eu disser que existem rios submarinos sob o oceano? Acredite ou não, essas maravilhas escondidas existem e se formam devido às diferenças na salinidade da água. No oceano, a água salgada é mais densa que a água doce, permitindo a formação de camadas distintas. Quando essas camadas se formam, elas podem fluir como rios sob a superfície, muitas vezes parecendo uma cena nebulosa e retorcida de um filme de terror. Rios submarinos podem ser encontrados em várias partes do mundo, como no Mar Negro e no Golfo do México. Eles não só fascinam pela sua aparência, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, transportando nutrientes e influenciando as correntes oceânicas. Estudar esses fenômenos ajuda os cientistas a entender melhor a dinâmica do oceano e o clima do planeta. Então, da próxima vez que você pensar em rios, lembre-se de que alguns deles estão escondidos bem abaixo das ondas. Acredite ou não, as águas-vivas podem se clonar. A água-viva Cassiopeia, carinhosamente chamada de água-viva invertida, possui uma incrível capacidade de regeneração. Se ela for cortada em pedaços, cada pedaço pode se transformar em uma água-viva completa. Esse processo incrível de clonagem natural mostra a notável adaptabilidade desses seres. Em vez de sucumbir a ferimentos, a água-viva Cassiopeia transforma danos em oportunidades de reprodução. Com seu corpo em forma de cúpula, frequentemente repousando no fundo do oceano, essa água-viva possui células especiais chamadas nematocistos, que a ajudam a capturar alimento e se proteger. Sua habilidade única de clonagem permite que as populações prosperem em diferentes ambientes marinhos, tornando-a uma parte importante do ecossistema. Cientistas estão estudando esse ciclo de vida fascinante para entender melhor a regeneração e suas possíveis aplicações na medicina. Não é incrível como a natureza funciona? Quais outras habilidades surpreendentes você acha que a vida marinha possui? Vamos desvendar a verdade sobre as bússolas. As bússolas são ferramentas incríveis que nos ajudam a nos orientar, alinhando-se com o campo magnético da Terra, que funciona como um ímã gigante. Dentro da bússola, há uma agulha magnética que gira livremente. Essa agulha sempre aponta para o norte magnético, permitindo que nos orientemos de forma eficaz, mesmo em lugares desconhecidos. Você já se perguntou por que é importante saber onde fica o norte magnético? A verdade é que a maioria dos mapas é orientada de modo que o norte verdadeiro esteja em cima, e entender essa diferença ajuda a usar a bússola corretamente. Embora a maioria das agulhas de bússola aponte para o norte magnético, o norte geográfico real é um pouco diferente, o que exige pequenos ajustes. Portanto, quando você planejar uma caminhada ou uma caça ao tesouro, lembre-se, sua bússola confiável não é apenas um gadget legal, é uma ferramenta simples, mas poderosa, que conecta você às forças magnéticas da Terra. Você consegue imaginar que a cor amarela assusta algumas pessoas? A xantofobia é um estado interessante, onde as pessoas sentem um medo intenso da cor amarela. Isso pode variar de um desconforto a uma crise de pânico, muitas vezes provocada por objetos ou situações que têm muito amarelo, como um ônibus escolar ou o sol brilhante. Para quem sofre com isso, o amarelo não é apenas uma cor. Ele pode simbolizar ansiedade e preocupação, assim como outras fobias, transformando até as coisas mais simples em fontes de medo. Esse medo único pode surgir de experiências pessoais, como associações negativas com a cor, ou até de influências culturais, onde o amarelo está ligado à cautela ou aviso. Curiosamente, pesquisas mostram que fobias como a xantofobia podem afetar a vida cotidiana, fazendo com que as pessoas evitem certos lugares, roupas ou até alimentos. Ao aprender mais sobre essas fobias, entendemos melhor a complexa relação entre cores e emoções. Quais outros medos, na sua opinião, podem nos surpreender? Você consegue imaginar que os nomes dos carros podem simbolizar poder real? Muitos modelos icônicos da Toyota estão imersos nesse tema real. Por exemplo, o Toyota Crown remete diretamente à realeza, assim como o Tiara. Mas não para por aí. O nome Camry vem de uma palavra japonesa que significa coroa, e corona se traduz como pequena coroa em latim. Essa estratégia inteligente de nomenclatura não foi por acaso.
foi criada para gerar uma aura de prestígio e elegância em torno dos carros da Toyota. Ao usar termos relacionados à realeza, a Toyota busca transmitir uma sensação de qualidade e luxo que ressoa com os consumidores em busca de uma experiência de condução digna. Essa abordagem de branding cria um tema consistente em sua linha de modelos, combinando tradições com modernidade. Então, da próxima vez que você ver um Toyota, lembre-se de que por trás de seu nome existe uma história real. Você já se interessou pelos métodos dentários da Idade Média? Na Idade Média, as pessoas enfrentavam dores de dente e usavam métodos realmente estranhos para tratar. Registros históricos mostram que isso incluía beijos em azedinha, uma planta, e a aplicação de sanguessugas nas gengivas doloridas. Esses métodos incomuns eram baseados em superstições relacionadas à força vital dos animais e à ideia dos humores corporais, conceitos que eram comuns muito antes do surgimento da odontologia moderna. Naquela época, as pessoas não tinham acesso a métodos eficazes, como anestesia ou tratamento de canal, que usamos hoje. Em vez disso, elas recorriam à natureza e às suas crenças, na esperança de que essas práticas estranhas aliviassem seu sofrimento. Embora agora saibamos que esses métodos eram em grande parte ineficazes, eles oferecem uma visão fascinante de como as pessoas entendiam a saúde e a doença em uma época em que a ciência estava apenas começando a se desenvolver. Estudar essas crenças históricas não só nos ensina sobre o passado, mas também destaca a importância do progresso científico na melhoria de nosso sistema de saúde. Você sabia que as cidades podem ser como fornos? A poluição do ar não é apenas fumaça e problemas de saúde. Ela também afeta muito o acúmulo de calor nas cidades. Quando há poluentes como dióxido de carbono e partículas no ar, eles formam uma espécie de cobertor que retém o calor perto do solo. Isso significa que as cidades podem ser muito mais quentes do que as áreas rurais ao redor, criando o efeito de ilha de calor urbana. Imagine que você está passeando pela cidade em um dia quente de verão e se sente como se estivesse em uma sauna. Isso é resultado da combinação de poluição e mudanças climáticas. O calor pode tornar a vida desconfortável, fazendo com que as pessoas usem mais ar-condicionado e aumentem o consumo de energia. Com o aumento da temperatura, as cidades podem ficar ainda mais quentes, o que pode ter sérias consequências para a saúde e o meio ambiente. Então, da próxima vez que você sair na cidade e sentir esse calor intenso, lembre-se de que a poluição pode piorar a situação. Você já pensou em como Friends mudou a televisão? Essa série de comédia amada não só conquistou o coração de milhões, mas também quebrou recordes de salários para os atores. No final da série, cada um dos protagonistas ganhou impressionantes 88 milhões de dólares. Esse valor incrível mostra o quão bem-sucedido foi o programa ao longo de 10 temporadas, que foram exibidas de 1994 a 2004. A química entre os 6 amigos, Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, mantinha os telespectadores grudados na tela. Suas histórias identificáveis sobre amor, amizade e dificuldades do dia a dia ressoavam com diferentes gerações, tornando Friends um fenômeno cultural. A popularidade do programa levou à criação de produtos, spin-offs e reprises sem fim, garantindo seu legado. Os altos salários dos atores refletiam tanto seu talento quanto as altas audiências do programa. Não era apenas sobre risadas. Friends revolucionou a produção de sitcoms, abrindo caminho para elencos em ensemble e grandes acordos com redes de televisão. No final, sua influência na indústria do entretenimento continua significativa, fazendo muitos se perguntarem: algum dia, algum programa conseguirá igualar a magia de Friends? O que aconteceu quando os macacos encontraram dinheiro em 2005? Em um experimento interessante, um psicólogo e um economista descobriram aspectos fascinantes do comportamento dos primatas e as raízes iniciais do capitalismo. Eles apresentaram a um grupo de macacos uma forma de moeda, moedas. Os macacos rapidamente aprenderam a associar esses objetos brilhantes com valor, trocando-os por serviços, como dividir comida ou cuidar uns dos outros. Esse comportamento surpreendeu os pesquisadores, mostrando que até mesmo animais não humanos podem entender o conceito de troca e valor. O experimento demonstrou que a disposição de trocar serviços por moeda indica uma compreensão mais profunda das estruturas sociais e dos princípios econômicos nos animais.
Essa descoberta questiona a ideia de que comportamentos financeiros complexos são exclusivos dos humanos e nos leva a repensar como entendemos o comportamento econômico entre diferentes espécies. O que mais podemos aprender estudando os animais ao nosso redor? Acredite ou não, super-heróis podem inspirar mudanças. O personagem da Marvel, Pedro Pérez, conhecido como Azulinho, foi apresentado em 2014 para chamar a atenção para a comunidade de pessoas com deficiência auditiva. Azulinho foi criado pela talentosa dupla Nelson Ribeiro e Manny Madeiros, que queriam oferecer aos jovens fãs um personagem com o qual pudessem realmente se identificar. A ideia para Azulinho surgiu de uma história real, sobre um menino que se recusava a usar aparelhos auditivos porque nunca tinha visto super-heróis como ele. Ao criar Azulinho, a Marvel queria mostrar às crianças que é normal aceitar suas diferenças. Pedro, o verdadeiro nome do personagem, prova que coragem nem sempre é lutar contra vilões. Às vezes, significa usar orgulhosamente seus aparelhos auditivos. Essa adição cuidadosa ao universo dos super-heróis não só garante representação, mas também promove aceitação e compreensão, mostrando que heróis podem inspirar todos a se sentirem confiantes em quem são. Você sabia que os tubarões podem dormir com os olhos abertos? Essa habilidade incrível é encontrada em algumas espécies de tubarões, permitindo que eles descansem enquanto permanecem atentos ao que acontece ao seu redor. Diferente dos humanos, os tubarões não conseguem fechar os olhos, pois não têm pálpebras. Em vez disso, possuem uma membrana protetora que cobre os olhos, permitindo que durmam sem se desconectar completamente. Durante o descanso, esses seres fascinantes muitas vezes continuam a nadar, garantindo que a água passe pelas brânquias para a respiração. Essa adaptação única os ajuda a ficarem alerta a perigos ou presas próximas. Imagine como é possível cochilar enquanto deslizam pelo oceano. Manter um nível de consciência durante o descanso é crucial para a sobrevivência deles. Então, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que seus hábitos de sono são tão interessantes quanto suas habilidades de predador. O que mais esses incríveis habitantes do oceano podem oferecer? Um fato interessante sobre os primeiros jogos de futebol. Antigamente, as partidas de futebol eram mais parecidas com festas selvagens do que com esportes organizados. Imagine vilarejos inteiros se reunindo para jogar, com centenas de jogadores correndo pelo campo, muitas vezes sem regras claras. Esses jogos caóticos podiam facilmente resultar em lesões, já que os jogadores lutavam uns contra os outros em uma batalha desordenada. Como você pode imaginar, essa versão bruta do jogo era muito diferente do futebol moderno, que tem regras rigorosas. O futebol atual segue regras estritas para garantir segurança e justiça, prestando atenção a tudo, desde impedimentos até pênaltis. Hoje, os jogadores usam equipamentos de proteção e os árbitros garantem que as regras sejam seguidas, tornando o esporte não apenas mais emocionante, mas também mais seguro para todos os participantes. Não é incrível como o jogo evoluiu de suas origens barulhentas para o esporte profissional que amamos hoje? Isso pode te surpreender. A vila de Mada Village é um exemplo interessante de como as fronteiras podem criar situações inesperadas no nosso mundo. Localizada no território de Omã, esse lugar único é, na verdade, parte dos Emirados Árabes Unidos. Imagine viver em um lugar onde você pode estar no Zeal, enquanto pisa em solo omanense. Essa localização incomum surgiu de acordos históricos e características geográficas, tornando Mada Village uma verdadeira aula de geografia e relações internacionais. Os moradores podem ter que lidar com diferentes leis e regras de ambos os países. Além disso, a vila é um caldeirão de culturas, influenciada tanto pelas tradições omanenses quanto pelas emiradenses. Com sua identidade única e vida comunitária rica, Mada Village é um testemunho das complexidades das fronteiras nacionais, fazendo-nos refletir sobre quantos outros lugares incríveis existem no mundo. Descubra o segredo do passaporte canadense. Você sabia que esse documento, aparentemente simples, esconde características incríveis? Sob luz normal, o passaporte canadense parece comum, mas sob luz ultravioleta, ele revela ilustrações vibrantes e símbolos icônicos, como a famosa folha de bordo. Essas imagens coloridas fazem parte de um design inteligente que ajuda a aumentar a segurança e combater falsificações. O uso da luz ultravioleta
torna muito mais difícil para os falsificadores, garantindo que o passaporte permaneça um documento respeitável e confiável. Então, da próxima vez que você ver um passaporte canadense, lembre-se de que sua verdadeira beleza e segurança aparecem sob uma luz especial. Não é incrível como algo tão pequeno pode esconder segredos tão intrigantes? Acredite ou não, o dióxido de carbono é essencial para a vida. Esse gás desempenha um papel fundamental no efeito estufa natural da Terra, ajudando a manter o calor necessário para diversas formas de vida. Sem o dióxido de carbono, CO2, nosso planeta seria frio demais para muitas plantas e animais. No entanto, desde o início da Revolução Industrial, atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis aumentaram significativamente os níveis de CO2 na atmosfera em mais de 40%. Esse aumento é um fator importante nas mudanças climáticas, levando ao aquecimento global e suas consequências. É uma situação complicada, pois, embora o CO2 seja vital para a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas transformam CO2 em oxigênio que respiramos, seu excesso pode causar sérios problemas ambientais. À medida que continuamos a liberar grandes quantidades de CO2, é crucial encontrar um equilíbrio. Compreender como o CO2 afeta nosso planeta nos ajuda a avaliar seu papel, mas também nos lembra da necessidade urgente de combater as emissões crescentes. Conseguiremos encontrar soluções para reduzir os níveis de CO2 e proteger nosso meio ambiente. Fato incrível sobre a incrível jornada de Sazae-san. Este amado anime criado por Machiko Hasegawa estreou em 1969 e desde então conquista os corações dos espectadores. Com mais de 700 episódios, Sazae-san é uma realização notável no mundo do anime, tornando-se um dos programas mais duradouros da história. Seus personagens encantadores e enredos envolventes trazem alegria a gerações, incorporando temas culturais e humor que ressoam com o público de todas as idades. É especialmente interessante como Sazae-san continua a evoluir ao longo do tempo, abordando questões contemporâneas, enquanto mantém seu estilo único. A determinação de seus criadores e a base de fãs dedicada desempenharam um papel crucial em seu sucesso duradouro. Celebrando seu notável legado, Sazae-san também abre caminho para novas gerações de anime, inspirando muitos outros seriados. Com uma quantidade impressionante de episódios, isso é um testemunho de sua resistência em um mundo de entretenimento em rápida mudança. Você já se perguntou como um único programa pode ter tanto impacto ao longo das décadas? Por que chamamos um grupo de leões de orgulho? Esse termo reflete bem a força e a união desses majestosos grandes felinos. Os leões se destacam por viverem em grupos sociais, ou orgulhos, que geralmente são formados por várias fêmeas relacionadas, seus filhotes e alguns machos. Esses orgulhos trabalham juntos para caçar, compartilhar comida e defender seu território de rivais. As fêmeas, ou leoas, são responsáveis pela maior parte da caça. Essa cooperação não só garante a sobrevivência, mas também fortalece os laços familiares e as conexões sociais dentro do grupo. A dinâmica do orgulho demonstra uma ordem social estruturada, onde cada membro desempenha um papel importante na criação dos filhotes e no bem-estar do grupo. Portanto, da próxima vez que você ouvir a palavra orgulho, lembre-se de que não é apenas o nome de um grupo, é um símbolo de trabalho em equipe e dedicação na comunidade dos leões. Você sabia que os astecas sacrificavam corações ao sol? Essa antiga civilização acreditava que o sol precisava de sangue fresco para nascer todos os dias. Para honrar seus deuses e garantir o movimento diário do sol no céu, eles recorriam a práticas chocantes de sacrifícios humanos. Sacerdotes, usando facas afiadas de obsidiana, removiam os corações de suas vítimas, que muitas vezes eram guerreiros capturados ou escravos. Esses rituais não eram apenas atos de crueldade. Estavam profundamente enraizados na religião asteca, simbolizando a desesperada esperança de evitar desastres e manter a harmonia em seu mundo. Os astecas acreditavam que sem esses sacrifícios, o sol poderia enfraquecer, levando a eventos catastróficos, como secas ou fome. Essa forma extrema e dramática de adoração destaca até onde estavam dispostos a ir para demonstrar sua devoção, além da importância do sol em seu cotidiano. Embora hoje seja difícil imaginar tais práticas, elas refletem as complexas relações entre religião, sobrevivência e identidade cultural na sociedade asteca. O que realmente acontece quando os cisnes decolam? Os cisnes são criaturas magníficas, e você sabia que eles têm mais de 25 mil penas cobrindo seus corpos?
Essas penas são essenciais para mantê-los aquecidos e permitir que deslizem graciosamente na água e no ar. Cada pena atua como um pequeno isolante, retendo o calor perto do corpo, enquanto as penas externas impermeáveis os mantêm secos. Quando os cisnes se preparam para decolar, eles batem suas poderosas asas, usando penas longas para ganhar altura e estabilidade. Você pode notar que os cisnes frequentemente formam um belo espetáculo ao voar em forma de V, o que os ajuda a economizar energia. Essa formação complexa permite que eles aproveitem a corrente de ar ascendente criada pela ave à frente, tornando as longas migrações mais fáceis. Então, da próxima vez que você ver um cisne, lembre-se de que suas penas impressionantes não servem apenas para a beleza. Elas desempenham um papel crucial em sua sobrevivência e beleza fascinante. Descubra uma vida única sem carros na Ilha do Príncipe Eduardo. Desde 1908, esta encantadora ilha canadense mantém a proibição de carros, graças aos moradores que buscam um ambiente mais tranquilo. Imagine um lugar onde o som dos cascos no paralelepípedo e o suave farfalhar das rodas de bicicletas substituem o barulho dos motores. Essa regra cria uma atmosfera nostálgica, lembrando tempos mais simples e calmos. Ao explorar a ilha, você pode desfrutar de passeios de bicicleta ou viagens em carroças, mergulhando na beleza natural e na cultura local. A ausência de carros não só preserva as paisagens tranquilas, mas também ajuda a formar uma comunidade amigável, onde vizinhos se cumprimentam durante caminhadas ou passeios. Visitar a Ilha do Príncipe Eduardo é como dar um passo no passado, permitindo que você se reconecte com a natureza e aprecie um estilo de vida mais sereno. Você não gostaria de experimentar essa vida tranquila na ilha? Prepare-se para se surpreender com as células de combustível de hidrogênio. Esses dispositivos incríveis geram eletricidade por meio de uma simples reação entre hidrogênio e oxigênio, produzindo apenas água e calor. Esse processo não só gera energia limpa, mas também ajuda a reduzir emissões prejudiciais, tornando as células de combustível de hidrogênio uma verdadeira solução na luta contra as mudanças climáticas. Imagine um carro movido a hidrogênio, que emite apenas vapor d'água em vez de poluentes. Além do transporte, essas células de combustível também podem fornecer energia para casas e indústrias, oferecendo uma solução versátil para necessidades energéticas sustentáveis. Com o avanço da tecnologia, as células de combustível de hidrogênio estão se tornando mais eficientes e acessíveis, abrindo portas para um futuro baseado em energia limpa. Será que veremos a transição dos combustíveis fósseis tradicionais para essa fonte de energia inovadora em nosso dia a dia? Você sabia que o Renault 5 é conhecido de forma diferente nos Estados Unidos? Por lá, esse carro icônico foi promovido como La Car, que em francês significa o carro. Esse nome marcante destacava a simplicidade e acessibilidade, atraindo pessoas que buscavam praticidade em seus veículos. Lançado no meio da década de 1970, o La Car se destacou pelo seu design compacto, perfeito para as cidades. Seu estilo único e funcionalidade se destacavam em uma época dominada por carros grandes. O Renault 5 não era apenas um meio de transporte, ele simbolizava uma condução eficiente, sem perder a personalidade. Com prazer ao dirigir e um visual clássico, muitos americanos viam o La Car como uma opção acessível e estilosa. Hoje, o Renault 5 continua sendo um clássico adorado, lembrado por seu charme e contribuição para a história do automobilismo. Você consegue imaginar como é dirigir um carro tão pequeno, mas tão significativo? Um fato interessante sobre a embriaguez. Muitas pessoas acham que, quando perdem a consciência por causa do álcool, simplesmente esquecem o que aconteceu. No entanto, pesquisas mostram que nesses momentos não são os eventos que são esquecidos, mas sim que o cérebro não consegue registrar as memórias corretamente. Isso acontece porque o álcool afeta fortemente o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela formação de novas memórias. Quando alguém está inconsciente, pode até se comunicar ou realizar tarefas, mas seu cérebro não consegue guardar essas experiências como memórias de longo prazo. Isso pode causar confusão e arrependimento ao voltarem à sobriedade, pois podem não lembrar de momentos importantes ou decisões tomadas durante a bebedeira. Compreender esse mecanismo destaca os sérios riscos associados ao consumo excessivo de álcool. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que perdeu a consciência, lembre-se, não é apenas esquecimento, é um problema sério na função cerebral. Você já viu um peixe cair do céu?
Na cidade de Ioro, em Honduras, todo verão, entre maio e junho, acontece um evento incrível conhecido como Chuva de Peixes. Há mais de 100 anos, moradores e turistas observam pequenos peixes prateados caindo das nuvens, criando um espetáculo verdadeiramente mágico. Embora os cientistas ainda não consigam explicar exatamente esse fenômeno, muitos acreditam que tornados de água podem ser a causa. Esses ventos poderosos conseguem levantar peixes de lagos ou rios e transportá-los longe quando perdem força. Imagine olhar para cima e ver um peixe pousando bem na sua frente. Esse evento incrível não apenas surpreende quem o testemunha, mas também destaca as maravilhas da natureza que ainda não compreendemos completamente. Quais outros mistérios nosso mundo pode esconder? Esse fascinante evento continua a despertar curiosidade e admiração em pessoas ao redor do mundo. Você não vai acreditar no que aconteceu por causa de um balde roubado. No século 1300, duas cidades italianas, Bolonha e Módena, entraram em um conflito absurdo por causa de um simples balde. Não era apenas um balde, era um objeto valioso que os habitantes de Bolonha tiraram de Módena. Embora hoje isso possa parecer insignificante, a disputa se transformou em uma verdadeira guerra que durou mais de 12 anos e custou milhares de vidas. O conflito, conhecido como a Guerra do Balde, mostra como até os menores problemas podem acender grandes paixões e levar a consequências devastadoras. Pessoas de ambos os lados pegaram em armas, movidas por orgulho, rivalidade e o desejo de recuperar o objeto roubado. Esse episódio curioso da história nos lembra como as emoções humanas podem, às vezes, ofuscar a razão e resultar em desfechos inesperados. Não é incrível como algo tão comum como um balde pode causar tanto caos e loucura? A piranha gigante é um caçador de crocodilos. Este peixe incrível vive na África e é conhecido por sua habilidade impressionante de caçar e atacar até grandes predadores como os crocodilos. Com 32 dentes afiados como lâminas, a piranha gigante é feita para máxima eficiência, cortando a carne com facilidade. Chegando a medir até 1,8 metros, ela é não apenas bonita, mas também um predador feroz em seu ambiente aquático. Principalmente encontrada na bacia do Rio Congo, esses peixes prosperam em águas tropicais e são conhecidos por seu comportamento agressivo. Pescadores e pesquisadores ficam fascinados com seu poder e táticas de caça únicas. Embora se alimentem principalmente de peixes menores, a ideia de que podem atacar um crocodilo adiciona um novo nível de intriga a essa espécie impressionante. Existe outro peixe que possa rivalizar com a fúria da piranha gigante na água? Acredite ou não, mas na Escócia está a rua mais curta do mundo. Essa pequena rua fica na charmosa vila de Efraim e tem apenas 6 pés de comprimento, tornando-se um lugar incrível para viajantes curiosos. Essa rua é tão curta que só comporta a porta de entrada de um prédio, o que a torna única. Visitantes costumam parar para tirar fotos e se surpreender com como algo tão pequeno pode ter o título de Rua Mais Curta do Mundo. Apesar de seu tamanho, Efraim destaca o charme das vilas escocesas e nos lembra que, às vezes, as coisas menores podem capturar nossa imaginação. Então, da próxima vez que você estiver na Escócia, não deixe de visitar essa pequena maravilha e pense no que mais você pode descobrir em lugares que menos espera. Você já se perguntou por que a bagagem perdida vai para a liquidação? Em Alabama, existe uma loja interessante chamada Unclaimed Baggage, que muda a forma como vemos a bagagem perdida. Quando os viajantes esquecem suas coisas nos aeroportos, essas malas sem dono acumulam poeira até encontrarem um novo lar. A Unclaimed Baggage resgata esses tesouros esquecidos. A loja coleta diversos itens, desde roupas até eletrônicos, que as companhias aéreas não conseguiram identificar ou devolver. Antes de serem colocados nas prateleiras, cada item é cuidadosamente limpo e preparado, para que os compradores possam fazer suas compras com confiança. Imagine-se caminhando por corredores, cheios de achados únicos, cada um com sua própria história. Os clientes podem encontrar de tudo, desde malas vintage até gadgets inesperados, e tudo isso a preços muito abaixo do original. Essa loja criativa não só ajuda a recuperar itens perdidos, mas também traz emoção ao processo de compras. Então, da próxima vez que você viajar, pense no que pode acontecer com sua bagagem se ela se perder. Talvez ela embarque em uma nova aventura. Você já se perguntou por que os postes de luz confundem os bêbados? Em algumas cidades, os postes podem enganar as pessoas que beberam, fazendo-as pensar que estão seguras e em casa.
Esse fenômeno acontece por causa do efeito do álcool na percepção e na tomada de decisões. Quando as pessoas bebem, seu julgamento fica distorcido e elas podem não ver as coisas claramente. Luzes brilhantes e piscantes podem parecer atraentes, levando quem bebeu a se aproximar do poste, em vez de sua verdadeira porta. É uma lembrança divertida de como nosso ambiente urbano pode impactar nosso comportamento de maneiras inesperadas. Embora isso pareça engraçado, também destaca a importância de criar espaços públicos seguros e acessíveis, que considerem como diferentes pessoas podem interagir com eles. Então, da próxima vez que você ver um poste de luz, pense: o que ele pode significar para alguém que está bêbado e passeando? Você pode se surpreender. Roswell e seu mistério sobre OVNIs. Em 1947, nas proximidades de Roswell, no Novo México, ocorreu um evento curioso que gerou intensos debates sobre objetos voadores não identificados. Tudo começou com relatos de um acidente misterioso na região, inicialmente descrito como um disco voador. Essa declaração atraiu a atenção do público e muitos começaram a se perguntar se teriam testemunhado um verdadeiro encontro com extraterrestres. No entanto, quando novas informações surgiram, as autoridades rapidamente mudaram sua versão, afirmando que se tratava apenas de um balão meteorológico. Contudo, essa rápida desmentida apenas alimentou teorias da conspiração e aumentou o interesse, levando ao que hoje chamamos de caso Roswell. Ao longo das décadas, muitos livros, documentários e filmes exploraram esse incidente enigmático, tornando-o uma base da mitologia sobre OVNIs. As pessoas continuam a discutir a verdade por trás desse evento, questionando se o governo escondeu um contato com alienígenas. Então, o que realmente aconteceu em Roswell e por que esse incidente ainda fascina nossa imaginação? Um fato interessante sobre as leis de domingo do Alabama. No Alabama, ainda existem regras surpreendentes do passado. É proibido atirar, caçar, jogar cartas ou participar de corridas aos domingos. E as multas variam de 10 a 100 dólares. Essas leis, conhecidas como Leis Azuis, foram criadas para proteger o domingo como um dia de descanso e adoração. Antigamente, muitas comunidades seguiam rigorosamente as regras de trabalho e lazer para manter a moral. Embora a aplicação dessas leis tenha diminuído com o tempo, elas ainda nos lembram das tentativas de moldar valores sociais. Imagine viver em um lugar onde jogar cartas ou caçar no domingo pode resultar em uma multa pesada. Essas regras incomuns nos fazem refletir sobre como as normas sociais mudam ao longo do tempo. Hoje, quando muitas pessoas desfrutam de seus domingos livremente, essas leis servem como um lembrete de uma época em que os códigos sociais influenciavam fortemente a vida cotidiana. Portanto, da próxima vez que você pensar em como os domingos são relaxados agora, lembre-se de que as pessoas no Alabama tinham uma perspectiva bem diferente não faz muito tempo. Muitos não sabem, mas os pinguins não podem voar. Ao longo de milhões de anos, essas aves incríveis se tornaram excelentes nadadoras. Diferente de outras aves que voam pelo céu, os pinguins transformaram suas asas em nadadeiras, o que os ajuda a deslizar graciosamente na água. Essa transformação permite que eles capturem peixes e outros seres marinhos rapidamente. Seus corpos são aerodinâmicos e cobertos por uma camada de gordura, que proporciona isolamento térmico em águas frias. Além disso, a estrutura única de seus ossos os torna mais pesados, ajudando-os a mergulhar mais fundo e a permanecer mais tempo submersos durante a caça. Essa adaptação especializada pode parecer uma perda da capacidade de voar, mas deu aos pinguins uma vantagem no ambiente aquático, permitindo que sobrevivam nos climas mais extremos da Terra. Não é incrível como a natureza molda os seres para a sobrevivência? É verdade que a primeira ligação de Bell foi caótica? Sim, é verdade. Quando Alexander Graham Bell fez a primeira ligação telefônica em 1876, não foi um momento tranquilo, como muitas vezes imaginamos. Na verdade, ele acidentalmente derramou ácido sobre si mesmo enquanto trabalhava em sua invenção. Em pânico, ele gritou para seu assistente, Sr. Watson, dizendo as famosas palavras: Sr. Watson, venha aqui, eu quero vê-lo. Esse incidente inesperado foi um ponto de virada que mudou a comunicação para sempre. Não é incrível como um pouco de caos pode levar a algo extraordinário? A invenção de Bell abriu as portas para a era moderna, permitindo que as pessoas se conectassem instantaneamente a longas distâncias. Hoje, não conseguimos imaginar a vida sem telefones, mas tudo começou com um erro. Quem diria que um momento desajeitado poderia resultar na criação de uma ferramenta tão revolucionária?
O que realmente define as leis no Nepal? Neste lindo país localizado nos Himalaias, as vacas são consideradas sagradas e desempenham um papel importante na vida cultural e religiosa de muitas pessoas. Devido a esse respeito, matar uma vaca não é apenas inaceitável, é ilegal. A lei reflete a profunda conexão entre as pessoas e seu gado, especialmente entre os hindus, que veem as vacas como símbolos de riqueza, força e amor maternal. Como resultado, as autoridades impõem multas severas àqueles que causam dano a esses seres pacíficos. Essa proteção legal destaca como tradições e crenças moldam as normas sociais, influenciando tudo, desde práticas agrícolas até interações cotidianas. O respeito às vacas também desempenha um papel significativo na economia agrícola do Nepal, já que muitas famílias dependem delas para obter leite, trabalho e muito mais. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre leis relacionadas ao gado, lembre-se da posição única do Nepal em relação às vacas, uma fascinante combinação de cultura, respeito e legislação. Você sabia sobre o desenvolvimento de selos autoadesivos? Durante muitos anos, enviar uma carta significava ter que lamber o selo, mas as tecnologias modernas mudaram esse ritual cotidiano. Hoje, os selos autoadesivos se tornaram comuns, tornando o processo mais rápido e limpo. Esses selos têm uma cola que não precisa de saliva para grudar, o que é uma grande vantagem para quem não gosta do gosto da cola. Curiosamente, os selos tradicionais com cola não desapareceram completamente. Eles ainda estão disponíveis para quem aprecia o estilo clássico. As colas usadas em ambos os tipos de selos são feitas de materiais não tóxicos, garantindo segurança mesmo que uma criança experimente um pouco. Essa inovação reflete uma tendência maior em nosso mundo: facilitar a vida enquanto mantém a segurança. Você já parou para pensar em como ficou mais fácil enviar correspondência graças a esses pequenos pedaços de papel? Na próxima vez que você colar um selo em um envelope, lembre-se da emocionante jornada que nos levou de lamber a colar. Fato surpreendente sobre o amor de um pai. Em uma emocionante história da história americana, William Benning, um pai enlutado que perdeu seu filho na Guerra da Coreia, tomou uma atitude profunda ao enviar a medalha Coração Púrpura e uma carta comovente ao presidente Harry Truman. Esse gesto se tornou uma maneira importante para Benning honrar o sacrifício do filho e encontrar consolo ao compartilhar sua dor com o povo. Surpreendentemente, décadas depois, após a morte de Truman, esses artefatos foram encontrados em seu antigo escritório, evocando emoções e lembranças de coragem e perda. O Coração Púrpura é uma medalha militar honorária concedida àqueles que foram feridos ou morreram em serviço, simbolizando o maior sacrifício feito por inúmeras famílias. Essa história destaca a profunda conexão entre pai e filho, além de refletir o impacto duradouro da guerra nas famílias, mesmo muitos anos após o fim dos combates. Quantas outras histórias semelhantes estão escondidas em nossa história? Você sabia que a água quente pode congelar mais rápido? Essa ideia popular, chamada de efeito Mpemba, sugere que a água quente pode congelar mais rápido que a fria, em certas condições. Surpreendentemente, a maioria dos experimentos científicos mostra o contrário. A água fria geralmente congela mais rápido em condições controladas. Mas por que essa crença persiste? Uma das razões pode ser que, às vezes, são feitos experimentos onde a água quente realmente congela primeiro. Fatores como a evaporação de parte da água e diferenças na temperatura ambiente também podem criar situações em que a água quente parece congelar mais rápido. No entanto, quando todas as variáveis são controladas, a água fria geralmente leva a melhor. Compreender esse conceito nos ajuda a entender melhor como a água se comporta em diferentes temperaturas. É um exemplo fascinante de como a intuição nem sempre corresponde à realidade científica. Então, da próxima vez que você for encher o congelador, pode ter certeza de que a água fria vai dar conta do recado mais rápido. Você pode acreditar que Yoda foi inspirado por Einstein. O querido personagem Yoda de Star Wars, com suas palavras sábias e estilo único de comunicação, se inspira no famoso físico Albert Einstein. O criador George Lucas imaginou Yoda como um personagem que representa conhecimento e sabedoria, assim como Einstein fez em sua área. Ambos são conhecidos por sua inteligência e capacidade de pensar de forma diferente sobre o mundo ao redor. A estrutura única das falas de Yoda, como faça ou não faça, não há tentativa, destaca uma perspectiva que desafia o pensamento tradicional, exatamente o que Einstein fez com suas teorias da relatividade.
Ao combinar essas características, Lucas criou um personagem que não só transmite lições importantes da vida, mas também nos inspira a refletir sobre o que é possível. A fusão das ideias revolucionárias de Einstein com a personalidade única de Yoda cria uma conexão verdadeiramente fascinante. Então, da próxima vez que você ouvir o sábio conselho de Yoda, pense na genialidade de Einstein. Que interação criativa isso traz para uma galáxia muito, muito distante. Você sabia sobre a embaixada falsa dos Ewa em Gana? Durante quase 10 anos, um esquema fraudulento se passou por embaixada dos Ewa em Accra, Gana, enganando muitas pessoas e fazendo-as acreditar que poderiam obter vistos verdadeiros. Essa fraude, que foi descoberta apenas em 2016, surpreendeu a todos e deixou muitos perplexos sobre como uma situação tão grave pôde acontecer. A embaixada oferecia serviços falsos, coletava dinheiro e até produzia documentos falsificados. Tudo isso sem ser notada. A embaixada fraudulenta prejudicou muitos viajantes confiáveis que gastaram tempo e dinheiro tentando obter vistos. Mais tarde, as autoridades informaram que a operação era liderada por um grupo de golpistas que explorava lacunas no controle diplomático. Quando foram capturados, isso causou choque tanto nos Ilha Condewa quanto em Gana, levando à implementação de novas medidas de segurança para evitar fraudes semelhantes no futuro. Essa história serve como um importante lembrete da necessidade de verificar fontes oficiais, especialmente em questões tão importantes como viagens internacionais. A geração extrema é uma atividade inusitada que transforma uma simples tarefa doméstica em uma emocionante aventura. Imagine uma pessoa no topo de uma montanha passando uma camisa com confiança, ou um aventureiro flutuando no céu com um ferro de passar nas mãos. Essa prática surgiu na década de 1980 como uma forma divertida de mostrar a absurdidade das tarefas diárias, realizando-as em locais inusitados. As pessoas passavam roupas enquanto surfavam, escalavam e até pulavam de bungee jump. O objetivo é unir o comum ao extraordinário, criando fotos engraçadas e histórias inesquecíveis. Os entusiastas acreditam que se você consegue manter uma camisa sem rugas, nas condições mais extremas, pode enfrentar qualquer desafio na vida. Além disso, eventos e competições acontecem ao redor do mundo, onde os participantes mostram os locais mais criativos para passar roupa. A geração extrema não é apenas risadas, mas uma oportunidade de ultrapassar limites e abraçar aventuras. Então, você está pronto para levar sua tábua de passar em uma viagem inesquecível? Difícil de acreditar, mas os tubarões brancos migram por um motivo. Esses tubarões, que muitas vezes são vistos nadando sozinhos, fazem viagens incríveis para um lugar misterioso chamado Café dos Tubarões Brancos no Oceano Pacífico. Não é um restaurante para tubarões, é um local onde eles se alimentam e possivelmente se reproduzem. Imagine esses poderosos seres viajando por mais de 100 dias, percorrendo milhares de milhas para chegar a esse encontro único. Ao chegarem, mergulham a grandes profundidades, às vezes até 3.000 pés, onde podem caçar peixes ou outras presas. Pesquisadores acreditam que as profundezas do café oferecem uma abundância sazonal, atraindo esses majestosos tubarões. Estudando seus movimentos, os cientistas obtêm informações valiosas sobre o comportamento e a ecologia dos tubarões, ajudando-nos a entender melhor como preservar esses incríveis animais. O que você acha que faz os tubarões brancos escolherem esse café para suas migrações? Você sabia que as plantas podem ouvir a água corrente? Pesquisas recentes revelam um fenômeno incrível relacionado a certas plantas chamadas Tana Man. Essas plantas únicas têm a capacidade de captar o som da água próxima. Quando ouvem esse som, elas conseguem mudar seus padrões de crescimento, direcionando as raízes para fontes de água, mesmo que não consigam alcançá-las. Essa adaptação surpreendente permite que o Tana Man prospere em condições difíceis, onde a água é escassa. É como se tivessem um sistema de radar embutido que as guia e ajuda na sobrevivência. Essa habilidade mostra que as plantas são mais sensíveis do que pensamos, reagindo ao ambiente de maneiras complexas. Na próxima vez que você estiver na natureza, pense em como algumas plantas podem ouvir as fontes de água. A natureza não é cheia de surpresas? E se eu te disser que Howard Hughes comprou um hotel inteiro? Essa decisão surpreendente do bilionário destaca sua abordagem única nos negócios e na hotelaria. Em vez de sair do seu quarto em Las Vegas, Hughes decidiu comprar o Hughes Center, um imóvel-chave na cidade.
Sua ousadia deu início a uma grande expansão de seus investimentos em Las Vegas, tornando-o o maior empregador de Nevada. Ao investir pesadamente na indústria hoteleira e de entretenimento, Hughes teve um papel fundamental na formação do moderno Las Vegas, como a vibrante cidade que conhecemos hoje. Seu legado inclui não apenas sucesso financeiro, mas também um impacto na cultura e no turismo da região. A história de Hughes é um exemplo claro de como as decisões audaciosas de uma pessoa podem deixar uma marca significativa em toda uma cidade. Você já pensou em quão influente pode ser um único empresário? Lixo na estrada. Por que isso é importante? Muitos resíduos, como embalagens, garrafas e bitucas, são jogados de carros em movimento. Esse problema está crescendo e traz sérias dificuldades para o meio ambiente. Quando esses itens são descartados pelas janelas dos carros, eles não desaparecem. Eles se espalham pela paisagem e podem acabar em corpos d'água, prejudicando a vida selvagem e os ecossistemas. Limpar o lixo das estradas é muito mais difícil do que das calçadas ou parques, pois ele frequentemente fica preso em lugares de difícil acesso e pode ser levado pelo vento. Além disso, o lixo contribui para a poluição e pode até afetar nossa saúde, pois atrai pragas e cria perigos. Portanto, da próxima vez que você ver alguém jogando lixo do carro, lembre-se de como isso impacta o mundo ao nosso redor e considere expressar sua opinião. E se eu te contar sobre o arnês halo para cães cegos? Este arnês inovador foi desenvolvido especialmente para cães com problemas de visão, oferecendo um novo nível de independência. A principal característica é o anel frontal, que funciona como um sensor. Isso significa que, quando um cão cego se aproxima de um obstáculo, o arnês o alerta suavemente, ajudando a evitar colisões. Usando o feedback tátil, o arnês halo ajuda os cães a se orientarem com segurança no ambiente. Este dispositivo não só os protege, mas também aumenta sua confiança, melhorando a qualidade de vida. Imagine como seu amigo peludo pode ser mais feliz explorando parques e áreas sem se preocupar em esbarrar em algo. Com o arnês halo, cães cegos podem levar uma vida mais ativa, enquanto seus donos ficam tranquilos, sabendo que seus pets estão seguros. Não é incrível como a tecnologia pode melhorar a vida dos nossos amados animais? Descubra a magia de Rambut Monte na Indonésia. Este canto escondido no centro da Indonésia é uma incrível reserva florestal que encanta os visitantes com sua atmosfera tranquila. Cercado por águas cristalinas, Rambut Monte não é apenas um espetáculo para os olhos. Ele também possui um grande significado espiritual. Nesta área, vivem peixes sagrados que os moradores consideram símbolos de paz e sabedoria. Ao caminhar pelos espaços verdes, você sentirá a harmonia entre a natureza e a espiritualidade, convidando a reflexão e a meditação. Muitos vêm aqui para escapar da agitação do dia a dia, encontrando tranquilidade em um ambiente sereno. A vibrante ecossistema encanta com sua diversidade de flora e fauna, tornando este lugar um paraíso para amantes da natureza e fotógrafos. Os visitantes frequentemente saem com uma sensação de renovação, experimentando a combinação única de beleza natural e paz espiritual. Se você busca aventura ou um lugar para meditar, Rambut Monte oferece uma oportunidade rara de se conectar tanto com a natureza quanto com seu eu interior. O que você descobrirá lá? E se os buracos negros não forem tão negros assim? Essa ideia vem de uma das teorias influentes de Stephen Hawking. A maioria de nós vê os buracos negros como vazios assustadores no espaço, mas Hawking sugeriu que eles podem emitir um tipo de radiação, que mais tarde ficou conhecida como radiação de Hawking. Segundo essa teoria, quando a matéria cai em um buraco negro, isso faz com que o buraco negro perca energia, resultando na emissão de pequenas partículas. Isso significa que os buracos negros podem brilhar levemente, mostrando sua presença mesmo nos cantos mais escuros do nosso universo. Essa ideia revolucionária desafia nossa compreensão tradicional desses gigantes cósmicos. Em vez de serem aspiradores absolutos que consomem tudo sem deixar rastro, os buracos negros podem ter um papel mais dinâmico, participando de uma dança cósmica da matéria. As ideias de Hawking mudaram a visão dos cientistas sobre o universo, abrindo novos horizontes para pesquisas em astrofísica. Então, da próxima vez que você ouvir sobre buracos negros, lembre-se, eles podem não ser tão negros quanto pensávamos. Você ficará chocado ao descobrir que moedas estão desaparecendo. As moedas digitais, assim como o dinheiro em papel, podem facilmente se perder, e os números são impressionantes.
Cerca de 20% de todas as moedas, aproximadamente 3,7 milhões, desapareceram para sempre devido a senhas esquecidas ou discos rígidos descartados. Um caso particularmente surpreendente envolve um homem do Reino Unido que acidentalmente jogou fora um disco rígido com 7.500 bitcoins. Hoje, esses bitcoins valeriam centenas de milhões de dólares. Isso destaca um ponto importante: a natureza irreversível das transações em blockchain significa que, uma vez que um ativo digital desaparece, ele realmente se foi. Para não se tornar um dos infelizes, é crucial armazenar seus ativos digitais de forma segura, usando carteiras confiáveis ou mantendo suas senhas em segurança. Na próxima vez que você pensar em investir em criptomoedas, lembre-se de que, embora tenham um potencial incrível, elas exigem ainda mais responsabilidade. Você consegue imaginar um tapir fazendo snorkel na água? Os tapires são criaturas incríveis e os únicos sobreviventes da família Tapiridae. Surpreendentemente, eles estão relacionados a cavalos e rinocerontes, compartilhando ancestrais com esses estranhos ungulados. Uma das suas características mais notáveis são os longos e flexíveis focinhos, que desempenham uma função interessante. Quando os tapires mergulham na água, seus focinhos funcionam como tubos para respirar, permitindo que eles respirem enquanto procuram comida. Essa adaptação única é crucial para sua sobrevivência, ajudando-os a evitar predadores próximos. Mergulhe no mundo dos tapires e veja como eles se deliciam com diversas plantas aquáticas, usando seus focinhos em forma de tubo para alcançar os pedaços mais saborosos. Esses pacíficos herbívoros habitam principalmente a América Central e do Sul e desempenham um papel importante em seus ecossistemas, contribuindo para a saúde de seus habitats. A natureza não é incrível? Você sabia que, no bosque nasceu uma árvore, soou no espaço? Em dezembro de 1965, durante a missão Gemini 6, os astronautas Wally Schirra e Tom Stafford criaram um momento incrível, sendo os primeiros músicos a tocar uma canção do espaço. Usando uma gaita de boca contrabandeada e pequenos sinos, eles tocaram a melodia festiva, brincando ao relatar a observação de um OVNI com um piloto vestido de vermelho. Essa apresentação divertida trouxe o espírito do Natal para o vazio do espaço, mostrando como a música e as tradições podem unir as pessoas, independentemente das distâncias. A performance alegre não só divertiu seus colegas na Terra, mas também lembrou a todos sobre as alegrias e conexões que a temporada festiva pode inspirar. Esse encantador incidente ajudou a criar memórias inesquecíveis e destaca como até mesmo na imensidão do espaço, o riso e a celebração podem prosperar. Difícil de acreditar, mas o sal já foi mais valioso que ouro. Na Roma antiga, o sal era extremamente valioso e recebeu o apelido de ouro branco. Seu valor ia além de ser apenas um tempero. Era um conservante essencial que permitia às pessoas armazenar carne e outros alimentos perecíveis por longos períodos. Isso era especialmente importante em um mundo sem geladeiras. Devido à alta demanda, o controle sobre o sal frequentemente levava a rotas comerciais e à riqueza de quem o extraía e distribuía. Curiosamente, a palavra latina para sal, deu origem à palavra salário. Soldados romanos às vezes recebiam pagamento em sal, o que destacava seu alto valor. Então, da próxima vez que você temperar sua comida com sal, lembre-se de que está usando uma substância que não só melhora o sabor, mas também moldou economias e vidas na antiguidade. Que interessante essa conexão entre nossa vida cotidiana e a história. Descubra a incrível inovação em cadeiras de rodas elétricas. Esta cadeira de rodas revolucionária foi projetada especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, permitindo que se levantem de forma suave e segura. Imagine um dispositivo que combina tecnologia e acessibilidade, facilitando a elevação dos usuários. Com funções inovadoras, essa cadeira não só garante mobilidade, mas também aumenta a independência e a interação social. Ao se levantarem, os usuários podem se comunicar em nível de olhos, tornando as situações sociais mais confortáveis e inclusivas. A segurança é uma prioridade, pois a cadeira é projetada para garantir estabilidade ao ficar em pé, resolvendo problemas comuns de quedas ou desconforto. Além disso, o design ajuda a melhorar a postura e a circulação sanguínea, beneficiando a saúde geral. A cada dia, mais pessoas descobrem as vantagens dessa tecnologia incrível, e o futuro das inovações em acessibilidade parece promissor. Talvez este seja o próximo grande passo para ajudar todos a desfrutar melhor do ambiente ao seu redor.
Você já viu um incrível gol de bicicleta no futebol? Em 2016, os espectadores testemunharam um momento impressionante durante uma partida da Premier League entre Hull City e Leicester City. Os jogadores Abel Hernandes e Adama Diomande executaram um emocionante gol de bicicleta que deixou todos boquiabertos. Essa jogada espetacular não só foi impressionante, mas também lembrou um truque do famoso anime Super Campeões, onde os personagens Oliver e Tom realizavam manobras incríveis no futebol. Os fãs de futebol frequentemente admiram essa habilidade atlética e criatividade em campo, mas esse momento se destacou pela sua raridade. Gols de bicicleta são difíceis e arriscados, exigindo um timing perfeito, coordenação e um pouco de sorte. Quando dois jogadores conseguem sincronizar uma manobra tão complexa em uma partida tensa, isso realmente mostra o que torna o esporte emocionante. Esse momento inesquecível não apenas demonstrou as habilidades incríveis dos jogadores, mas também conectou o esporte real com o mundo do anime. Você consegue lembrar de outros momentos em que esporte e entretenimento se cruzam assim? Vamos descobrir a verdade sobre a língua Ta. Originária de Botsuana, a língua Ta é um exemplo vibrante da diversidade linguística, com mais de 100 sons diferentes de estalos. Esses estalos criam um ritmo semelhante ao beatbox, combinando elementos de conversa e música em cada palavra pronunciada. Quando você ouve alguém falando em Ta, parece uma forma de arte, uma mistura viva de tonalidade e ritmo que chama a atenção. Aprender a língua Ta pode ser uma tarefa empolgante, pois seus sons complexos exigem habilidades significativas. Imagine a risada e a alegria quando alguém tenta expressar um pensamento complicado em meio a uma sinfonia de estalos. Não é apenas uma forma de comunicação, é uma riqueza cultural e o caráter brincalhão da própria língua. Não é apenas uma maneira de falar, mas uma bela expressão de identidade e criatividade no legado de Botsuana. É incrível pensar na fala como uma performance. Acredite ou não, Sherlock Holmes mudou para sempre a ciência forense. Criado por Sir Arthur Conan Doyle, esse brilhante detetive não apenas resolvia mistérios, ele estabeleceu as bases de muitas técnicas forenses que hoje são essenciais em investigações criminais. Holmes usou análise de vestígios, impressões digitais e exames químicos muito antes de alguém pensar em aplicar esses métodos na vida real. Por exemplo, seu uso inovador de gesso para preservar vestígios permitiu que ele coletasse evidências de forma eficaz, algo que agora é padrão na ciência forense. Suas aventuras destacam a importância da observação e da lógica científica, ações que, no final das contas, inspiraram detetives e especialistas forenses reais. A influência de Holmes ainda é sentida hoje, lembrando-nos de como histórias podem levar a mudanças reais e inovações nas técnicas que ajudam a resolver crimes. Você já ouviu falar de uma incrível dupla mãe e filho? Javal McGee e sua mãe, Pamela McGee, entraram para a história como a única dupla a ganhar medalhas de ouro olímpicas. Pamela, ex-estrela da WNBA, foi uma verdadeira força em quadra e representou a equipe dos Étoiles nas Olimpíadas de 1984, voltando com o ouro de Los Angeles. Enquanto isso, seu filho Djavale também teve sucesso no mundo do basquete, conquistando a medalha de ouro com a seleção masculina dos EUAs nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Essa conquista notável destaca não apenas os talentos individuais deles, mas também a conexão única entre eles. Imagine o orgulho de uma mãe vendo o sucesso do filho no esporte que ela ama. A história deles inspira jovens atletas e mostra como a dedicação e o trabalho duro podem ser passados de geração em geração. Seja na quadra da WNBA ou na arena da NBA, os McGee continuam brilhando, provando que a grandeza pode ser um assunto de família. Você já pensou sobre os incomuns acampamentos de bruxas em Gana? Esses centros únicos abrigam cerca de 1.000 mulheres acusadas de feitiçaria. Muitas vezes, essas mulheres enfrentam violência severa e isolamento de suas comunidades, forçando-as a fugir em busca de segurança. Em Gana, a crença em feitiçaria pode levar a consequências trágicas, e algumas mulheres sofrem ataques brutais ou são expulsas de suas casas com base em acusações infundadas. Os acampamentos de bruxas oferecem não apenas abrigo, mas também um senso de comunidade e apoio. As mulheres que vivem nesses acampamentos frequentemente compartilham suas histórias, encontram consolo em experiências comuns e participam de atividades conjuntas que ajudam a restaurar sua dignidade. Embora a existência desses acampamentos destaque problemas sociais, também mostram a forte resiliência das mulheres, demonstrando que, apesar do estigma,
Elas podem criar espaços seguros e esperança por um futuro melhor. Não é incrível como esses lugares podem transformar desespero em coragem? Isso pode te surpreender, uma voz solitária contra a guerra. Na história dos EUA, um congressista se destaca por sua opinião única sobre conflitos. A representante Jeannette Rankin, a única membro do Congresso que votou contra a guerra com o Japão após o ataque a Pearl Harbor, também se opôs à participação na Primeira Guerra Mundial. Rankin, uma pioneira na política e uma pacifista convicto, acreditava que a guerra traz apenas sofrimento e destruição. Suas vozes em 1917 e novamente em 1941 chocaram muitos, enquanto o país se unia para a guerra em tempos difíceis. A coragem de Rankin em defender suas crenças, apesar das duras críticas, destaca a luta das pessoas que colocam a paz acima da política. Suas ações nos fazem refletir sobre as dilemas morais que líderes e seus eleitores enfrentam em períodos de crises nacionais. Será que suas opiniões ainda são relevantes hoje, quando conflitos continuam a desafiar sociedades em todo o mundo? Um fato interessante sobre redemoinhos. Um redemoinho não é apenas uma palavra bonita, é um poderoso vórtice que se forma quando duas correntes oceânicas se encontram, criando um turbilhão que pode ser realmente perigoso. Imagine enormes ondas colidindo umas com as outras, gerando uma força capaz de afundar grandes navios. Embora os navios modernos sejam geralmente construídos para suportar condições difíceis, eles não são invulneráveis. Cruzeiros que entram em um redemoinho podem sofrer fortes balanços devido a essas ondas massivas. Isso pode ser bastante assustador para os passageiros, que podem sentir como se estivessem em uma montanha-russa no meio do mar. Embora esses redemoinhos sejam relativamente raros, eles nos lembram da força bruta e da imprevisibilidade do oceano. Então, o que você acha que aconteceria se você estivesse bem no centro de um desses redemoinhos? Você ficaria calmo ou entraria em pânico? Compreender esses fenômenos naturais nos ajuda a apreciar a beleza do oceano e seus perigos ocultos. Você já tentou resolver um cubo mágico? Esse quebra-cabeça colorido pode parecer simples, mas na verdade é incrivelmente difícil. Com mais de 43 trilhões de combinações possíveis, não é apenas um brinquedo, é um teste de paciência e habilidades mentais. O cubo foi inventado em 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik e inicialmente servia como um material didático para explicar geometria tridimensional. No entanto, rapidamente se tornou uma sensação mundial. Cada movimento do cubo muda suas cores, desafiando você a devolvê-lo às suas faces de uma única cor. O número enorme de combinações, 43.252.3.264.489.856.000, para ser exato, significa que até os melhores solucionadores podem levar tempo para decifrá-lo. Para lidar com esse quebra-cabeça, muitos entusiastas usam algoritmos, que são conjuntos de movimentos projetados para resolver o cubo de forma eficiente. Quer você queira mostrar suas habilidades em uma festa ou apenas desfrutar de um exercício mental, o cubo mágico continua a atrair pessoas de todas as idades. Você consegue imaginar como devolvê-lo da bagunça ao estado perfeito? Vamos revelar a verdade sobre a biografia de Kim Jong-il. A biografia oficial de Kim Jong-il, ex-líder da Coreia do Norte, está cheia de afirmações surpreendentes que causam estranhamento. Ela menciona feitos incríveis como jogar golfe com apenas 38 tacadas, o que provoca inveja em muitos golfistas profissionais. Mais impressionante ainda é a alegação de que ele poderia controlar o clima apenas com o poder da mente. Esse elemento fantástico lembra a trama de um quadrinho de super-heróis. Além disso, sua biografia afirma que ele nunca precisou usar o banheiro, o que sem dúvida é uma afirmação única. Tais declarações absurdas nos fazem questionar quanto disso é real e quanto é propaganda exagerada. Em um país onde a informação é rigorosamente controlada, essa biografia serve como uma ferramenta para criar uma imagem quase mítica de Kim Jong-il, buscando inspirar admiração e lealdade entre seu povo. É uma visão fascinante da mistura entre realidade e mito nas narrativas políticas. Você sabia que este foi o primeiro tweet da história? Esse momento histórico aconteceu em 21 de março de 2006, quando Jack Dorsey, um dos cofundadores do Twitter, escreveu a famosa mensagem, só configurando meu Twitter. Naquela época, o Twitter era apenas uma nova ideia, e poucos podiam imaginar como ele mudaria nossa forma de nos comunicar. Essa plataforma permitiu que os usuários compartilhassem mensagens curtas, ou tweets, com seguidores e o mundo todo.
O simples tweet de Dorsey não apenas marcou o início da trajetória do Twitter, mas também deu início a uma nova era das redes sociais. Com o crescimento do Twitter, ele se tornou um espaço importante para notícias, atualizações relevantes e conexão entre pessoas ao redor do mundo. Hoje, tweets podem iniciar movimentos, compartilhar informações importantes e influenciar a cultura pop, mostrando o quão longe esse serviço chegou desde aquele primeiro tweet em 2006. Você consegue imaginar quais emoções Dorsey sentiu? Qual será o próximo grande passo nas redes sociais? Você não vai acreditar que é verdade sobre a eficiência energética. Nos últimos 20 anos, as tecnologias melhoraram muito nosso consumo de energia, especialmente no modo de espera. O modo de espera, muitas vezes chamado de energia vampira, é a energia que os dispositivos consomem quando estão desligados, mas ainda conectados à tomada. Graças a inovações como filtros de energia inteligentes e um design aprimorado dos aparelhos, conseguimos reduzir esse desperdício de energia em 90%. Essa mudança não só ajuda os consumidores a economizar na conta de luz, mas também contribui muito para a proteção do meio ambiente, diminuindo a demanda total por energia. Imagine quantas pilhas e recursos economizamos a cada ano. Com o aumento do número de lares usando esses dispositivos eficientes, o impacto positivo no nosso planeta se torna ainda mais evidente, pronto para desligar esses vampiros de energia para sempre. Você já se perguntou por que o aço inoxidável não enferruja? Para que o aço seja considerado inoxidável, ele deve conter pelo menos 10,5% de cromo. Esse metal é fundamental para a formação de uma camada protetora na superfície do aço. Quando o cromo entra em contato com o oxigênio, ele cria uma fina camada de óxido invisível que protege o metal principal da umidade e da corrosão. Ao contrário do aço comum, que enferruja facilmente ao ar, essa liga inteligente mantém seu brilho e resistência ao longo do tempo. Mas não é só a resistência que conta. O aço inoxidável também é valorizado por sua estética e versatilidade. Você o encontra em tudo, desde eletrodomésticos até instrumentos cirúrgicos. Graças à combinação de estética e funcionalidade, o aço inoxidável continua sendo uma escolha popular em diversas indústrias. Então, da próxima vez que você admirar a superfície brilhante do aço inoxidável, lembre-se de que tudo se resume a esse importante teor de cromo. Você já se perguntou por que o fogo foi importante para os foguetes? O fogo teve um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia de foguetes, desde nossas primeiras tentativas de conquistar o céu. Muito antes dos foguetes modernos, civilizações antigas usavam construções simples de foguetes movidos a fogo. Por exemplo, no século XIII, os chineses criaram foguetes de pólvora, que lançavam projéteis primitivos ao ar, tanto para fins militares quanto festivos. Esses primeiros exemplos mostraram como o fogo pode mover objetos, abrindo caminho para conquistas futuras. Com o avanço da tecnologia, o uso da combustão em motores de foguetes se tornou essencial durante a corrida espacial do século XX. Engenheiros aprenderam a controlar o fogo em combustíveis líquidos e sólidos, alcançando grandes sucessos, como o lançamento de satélites e o envio de pessoas à Lua. Hoje, o fogo não só lança foguetes, mas também inspira inovações no design aeroespacial. Compreender seu significado histórico nos ajuda a valorizar a incrível trajetória da tecnologia de foguetes e seu papel na exploração do universo. Por que o fogo foi tão importante para moldar o futuro das viagens espaciais? Conheça Missy, a vaca lendária da indústria do leite. Missy não é uma vaca comum. Ela é uma verdadeira estrela da produção de leite, avaliada em 1,2 milhão de dólares. Ela produz 50% mais leite do que suas colegas e possui características genéticas excepcionais. Imagine uma celebridade no mundo das vacas. Essa é Missy. Fazendeiros e produtores de leite sempre buscam vacas como ela, pois aumentam significativamente a produção e a eficiência do leite. Todos os dias, a contribuição de Missy apoia as economias locais e fornece leite nutritivo para as famílias. Sua genética é tão impressionante que pode ser usada para criar futuras vacas de alta produção, garantindo que seu legado viva por séculos. Quem diria que uma única vaca poderia ter um impacto tão grande na indústria do leite? Com Missy à frente, o futuro da produção de leite pode ser mais brilhante do que nunca.